Teste final, luz, câmera, ação! Oi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Marília. Eu sou uma corredora amadora e eu tento compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha rotina aí de treinos, alimentação, trabalho, enfim, um pouquinho de cada coisa. Mas para quem não acompanhou aí os últimos vídeos, eu sofri recentemente uma lesão no segundo metatarso. Eu tive uma fratura por estresse durante uma corrida, na verdade uma meia maratona, e desde então eu tô aí em processo de recuperação. Estou usando aquela botinha ortopédica, já fazem 5 semanas que eu tô com ela. Eu tô usando ela aí porque a gente optou por não fazer cirurgia, esperar o osso colar sozinho. Então até durante todo esse processo eu tenho que ficar com a bota para não ter muita carga no meu pé, manter ele estabilizado para o meu osso colar. Bom, mas aí ao longo das perguntas eu vou contando um pouquinho melhor sobre isso, tá? Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, recebi várias perguntas legais, vou tentar responder todas. Algumas foram um pouco repetidas, então eu vou tentar otimizar aí. E é isso aí, bora lá comigo. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Já descobriu o que causou a sua lesão? Então, gente, eu até já falei um pouco disso nos outros vídeos, mas eu tive uma fratura por estresse e eu nunca tinha tido nenhuma dor nesse pé que eu fraturei, então foi uma coisa bem estranha, né? E para quem não sabe, eu tive uma lesão no pé direito, também no mesmo metatarso, só que eu não tinha chegado a fraturar. Essa outra lesão foi em abril. Eu chutei uma cadeira muito forte, comecei a sentir dor, e aí um dia fui treinar na esteira, treino de velocidade, de tiro, e aí meu pé começou a doer muito. Graças a Deus eu parei e não cheguei a fraturar. Mesma sorte eu não tive no pé esquerdo, porque eu acredito que como eu continuei correndo depois que eu comecei a ter dor, eu deveria ter parado, né? Continuei correndo, porque eu queria terminar a prova, e aí acabei tendo uma fratura. Então, como eu tive essas lesões nos 2 pés, eu me preocupo muito com a causa, né, das lesões. Eu ainda não tenho 100% de certeza do que causou, mas o que a gente já descobriu até agora, tá? Em conversa aí com o meu treinador de corrida e com o meu médico ortopedista. A gente acha que o tênis de placa influenciou muito a minha lesão. Por quê? Porque as 2 vezes que eu machuquei meu pé, eu estava usando tênis com placa, tá? Inclusive agora eu estava numa preparação aí para meia maratona, onde eu fiz vários treinos longos com um tênis comum e não tive nenhum problema com meu pé. E eu não estava usando os tênis de placa nos treinos justamente porque, como eu tinha tido a lesão no pé direito, eu já sabia que quando eu usava tênis com placa eu sentia um pouco de dor na minha lesão antiga. Então eu não usava ele nos treinos e deixei para usar só no dia da prova. Mas eu nunca imaginei que pudesse ter uma fratura, né, gente? Se eu soubesse, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria usado o mesmo tênis que eu estava usando nos treinos. Eu não estreiei o meu tênis na prova, tá? Deixando bem claro. Mas os longos eu tava fazendo com tênis com mais amortecimento, porque eu não queria ficar dolorida, porque eu, né, tava num ciclo bem puxado. E aí eu acabei usando tênis com placa na prova e tive a lesão. Então, isso é uma coisa que a gente sabe. E talvez também associado com a minha mecânica de corrida, que talvez eu já solte mais peso na região do antepé, não sei. Isso a gente ainda tem que investigar. Mas acredito que eles tenham contribuído sim para minha lesão. Eu tinha corrido 18 quilômetros 2 ou 3 vezes antes da corrida da minha maratona, eu tinha corrido 17, pace meio parecido, né? Então eu acho que o tênis influenciou bastante. Talvez um pouco de sobrecarga também, óbvio, né? Eu aumentei muito por conta da lesão anterior. Eu tinha que aumentar bastante o ritmo de treinos em pouco tempo, né? Então foi aumentando o volume bem rápido, né? Mas isso por conta da outra lesão que eu tive. A gente não teve um tempo adequado aí para me preparar para meia maratona. Mas assim, eu sou uma pessoa que sempre me exercitei, sempre fiz esporte, sempre corri aí no crossfit, na academia, tipo, eu não era uma pessoa sedentária e comecei a correr do nada. Então, assim, são várias coisas que podem ter contribuído, mas eu acho que o tênis tá aí no número 1. É uma coisa que eu vou evitar ao máximo aí quando eu estiver voltando a correr. Talvez usar realmente para provas curtas, depois de muito tempo que os meus 2 pés estiverem 100%.
mas isso aí a gente vai ver mais pra frente. Eu comentei, eu acho que no vídeo anterior, que eu tô estudando a possibilidade de ir pra Florianópolis fazer uma avaliação biomecânica, tá? Da minha pisada, da minha corrida. Se vocês souberem de alguém aqui em Chapecó que faça isso, por favor, preciso de indicações. Ou algum lugar mais próximo que Floripa, senão eu vou ter que ir pra Floripa mesmo. E eu também vou ter que fazer uma densitometria óssea, que o médico já me pediu. É um exame para ver como é que tá a densidade óssea, para ver se isso também teve alguma contribuição. Mas é isso, gente, acho que eu falei tudo. Já puxando aí essa parte da lesão, eu recebi algumas perguntas de o que a lesão te ensinou, quais aprendizados você está tendo nesse período, se sente frustrada, como está lidando com isso? Então, gente, eu já tinha ficado muito frustrada na minha primeira lesão, porque eu tinha recém começado a correr, eu tava começando a melhorar minha performance. Recapitulando um pouquinho, eu comecei a correr efetivamente em novembro do ano passado, com assessoria e tudo mais, para me preparar para uma prova da Unimed. Então não fazia muito tempo, agora em abril, quando eu tive a primeira lesão do meu pé direito, eu tive que parar de correr aí por, no mínimo, eu fiquei um mês sem correr. E aí já foi bem frustrante. E aí, mas assim, eu continuei fazendo exercício, eu continuei treinando, então assim, eu não senti tanto o baque da lesão quanto agora. Então agora eu tô há 5 semanas parada, sem fazer absolutamente nada, não fiz nenhum treino de braço. Então, pra quem vinha num ritmo frenético de treinos, isso é bem assustador, assim. Confesso que o início foi mais difícil, agora eu já tô um pouco mais acostumada. Mas algo que eu tenho aprendido, não posso dizer que eu aprendi já, mas eu tô aprendendo um pouquinho a cada dia, é resiliência, né? Paciência também. Eu tava pensando, algo até que eu queria comentar aqui com vocês esses dias, que quando eu fiz o último raio-x, assistam o vídeo anterior que vocês vão entender do que eu tô falando, mas eu fiz o raio-x passado com 3 semanas de lesão e o osso tava praticamente igual, enfim, não tinha tido nenhuma melhora. E aí eu fui no médico e ele falou, não, mais 3 semanas. E aí eu saí do médico, assim, desesperada, pensando, cara, eu não vou aguentar 3 semanas. Eu cheguei a procurar na Unimed qual que seria o valor do raio-x, pensando em fazer raio-x aí pelo menos um por semana. Se eu pudesse, faria um raio-x por dia, para acompanhar aí a evolução da recuperação aí do meu osso, porque se ele não colar em 6 semanas, talvez eu tenha que operar, então a angústia aumentou muito. E aí eu fiquei pensando, cara, imagina se você faz uma dieta e fica se pesando todo dia. A frustração que é você não ver aí uma mudança significativa, é claro, né? Do dia pra noite não vai melhorar. É a mesma coisa quando a gente começa a fazer exercício físico, né? Se você ficar todo dia olhando pra tua perna, pra tua bunda, enfim, pra tua barriga, tu não vai ver uma mudança. E é a mesma coisa pra minha lesão. Existe um tempo que tem que ser respeitado para que seja vista uma melhora, né? Então eu preciso ter paciência, não ficar tão ansiosa. E essa realidade me bateu muito quando eu tava voltando de Xaxim essa semana e eu vi uma obra Tem uma obra aqui no acesso de Chapecó bem grande. E aí fazia algumas semanas que eu não passava por essa obra. E eu passei por essa obra ontem, tava voltando de Xaxim. Falei, meu Deus, como avançou. Então assim, se eu estivesse passando por ali todo dia, talvez eu não ia perceber. Então é isso. Um conselho até que eu dou aqui pra vocês, eu acho que tenham paciência com o processo, tá? São pequenas coisinhas de cada dia que vão te levar aí a uma mudança maior. Isso também serve para performance na corrida. Você não vai sair correndo, melhorando o teu pace de 6 para 5 em uma semana. Então, tem corredores que estão aí há 10, 15 anos, então a gente não pode ficar se comparando com os outros, mas a gente precisa começar, tá? São as pequenas mudanças diárias que eu acho que vão causar maiores impactos na nossa vida, tá? É um pouquinho por dia. Então, não adianta a gente querer um resultado de um dia pro outro, que isso não vai acontecer. O meu pé é a prova disso. Se a gente ficar fazendo um raio-x por dia, a gente não vai ver melhora nenhuma. Tem que esperar, respeitar o processo, e é isso aí. Mais uma pergunta. Você sempre praticou esportes? Se não, o que te fez mudar? Sim, sempre pratiquei esportes desde pequena, influenciada pela minha mãe. Inclusive, tem um podcast que a gente participou, eu e a Claudinha, dos Imparáveis. Eu vou deixar aqui embaixo o canal acho que é canal Mais Esportes, mas eu vou tentar deixar aqui embaixo o link.
que a gente fala bastante sobre isso, tá? Sobre a minha influência, como que eu comecei no esporte, mas basicamente é minha mãe que me incentivou sempre desde pequena. E a corrida não, né? A corrida já foi um pouquinho depois, mas acho que tem uma pergunta sobre isso, depois eu conto um pouquinho melhor pra vocês. Já sabe se pode correr na prova da PM? Você é minha inspiração, assisto todos os teus vídeos, beijo. Ai, muito obrigada, fico muito feliz, muito mesmo. Sério, saber que tem pessoas que acompanham todos os vídeos, acho que é a maior inspiração pra eu continuar gravando. Então, muito obrigada. Se você assiste os meus vídeos, comenta aqui embaixo, porque isso me incentiva muito a continuar, tá bom? Tem mais uma pergunta sobre isso, deixa eu achar ela aqui. Vai conseguir participar da corrida rústica da OAB 22/10? Então, gente, pra quem não sabe, eu tinha me inscrito na corrida da Polícia Militar, que vai acontecer no dia 22 de outubro. Eu tinha me inscrito pela OAB, então a OAB vai estar lá participando da corrida com os advogados, vai ter pódio para categoria advogados, e eu ia correr junto com meu irmão. Pra quem não sabe, meu irmão, ele também é advogado, então ele é meu colega de profissão, e ele adora correr como eu, e a gente ia correr juntos na mesma distância, inclusive a gente estava planejando de correr ao mesmo tempo, fazer o mesmo pace. Ele quer buscar aí um sub 50 minutos, que eu também quero, então o meu RP, né, que é recorde pessoal, de corrida nos 10 km é 50 minutos, eu queria baixar. Mas, infelizmente, eu não vou poder correr, né, gente? Eu espero que eu já esteja sem a bota nesse dia 22/10, mas com certeza eu não vou estar apta ainda a correr, principalmente uma distância de 10 km. Eu vou ter que passar por um processo de reabilitação, fisioterapia para voltar a correr, vou ter que retomar gradativamente as corridas. Então eu já cancelei a minha inscrição, eu tinha feito ela com reembolso. Fica a dica, inclusive, tá, gente? Sempre façam a corrida com reembolso, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Acho que é uma taxa de R$5 que a gente paga e a gente pode reembolsar todo o valor, que foi o que aconteceu comigo. Aproveitando o gancho, tem uma pergunta aqui. Qual a próxima prova em vista? Eu tô inscrita em várias provas. 5/11, prova da Alfa, 5 km, que eu acho que eu também não vou poder participar, porque ainda é muito cedo. E eu tô inscrita na prova da Unimed no dia 10 de dezembro, 10 km. Se Deus quiser, essa vai dar tempo, eu vou estar bem, mas não tenho certeza ainda. Talvez eu mude também a distância para 5. Então, a da Unimed eu não cancelei, não fiz nada ainda, vamos ver, tá? Por enquanto, o meu objetivo é tirar essa bota, melhorar o meu pé, recuperar 100%, e é isso aí. Vou tentar não criar mais expectativas sobre prova, porque eu já sofri muito com isso no início ali, quando eu me lesionei pensando nisso, então agora eu tô tranquila. Me inspirei em você, amiga, vou começar a correr. Gente, sério, eles fizeram uma pergunta no podcast que foi assim, por que você compartilha essas coisas nas redes sociais? Gente, porque eu quero que as pessoas sintam o que eu sinto quando eu corro. Aproveitando o gancho, tem uma pergunta. Deixa eu achar aqui ela. Qual as sensações que a corrida te proporciona? Então, aproveitando esse gancho. Um dos motivos pelos quais eu comecei a correr, não só pela parte do emagrecimento, que a corrida acho que é um dos esportes que mais emagrece, então você pode comer de tudo que você não engorda, é por conta da sensação que a corrida me traz. É uma sensação de liberdade e principalmente de superação, tá? Porque quando você começa a correr, toda hora a tua mente tá querendo te falar pra você parar. Não, você não vai conseguir, você precisa parar, não dá mais, tá calor, dor, isso ou aquilo. E aí, quando você vence a tua mente e continua, cara, você se torna uma pessoa imbatível. É essa a sensação que a gente tem quando a gente termina um treino de corrida e quando a gente vai aumentando os nossos volumes, e quando a gente vai superando os nossos limites, assim, é incrível. E assim, eu nunca conversei com uma pessoa que não tenha evoluído na corrida, né? Treinando, obviamente, a gente não vai evoluir em nada que a gente não treine, mas a gente sempre evolui, então é incrível ver esse progresso. E também porque a corrida é meio que ela depende só da gente, né? Não depende de mais ninguém, então isso é algo que também me motiva demais. Eu via na corrida, assim, não só uma superação, mas quase como uma terapia, assim, sabe? E é uma coisa que é minha, que eu escolhi fazer. Ninguém escolheu por mim, ninguém me levou pra fazer isso, ninguém me obrigou. É uma coisa que eu escolhi e que eu escolho todos os dias quando eu acordo 5 da manhã pra sair correr. Então, sério, não tem explicação. Por isso que eu
faço tanta questão de compartilhar aqui com vocês minha rotina de corrida, minha rotina de treinos, porque é algo que me faz muito bem, é algo que agora eu tô sentindo uma falta imensa. Então assim, ó, se você pode, faz um esforço. No início é mais difícil, mas depois o teu corpo vai acostumando e você vai, eu juro que vai ser a melhor coisa da tua vida, sério mesmo. Bora para mais uma pergunta. Vai treinar superiores agora? KKKK. Então, gente, para quem não me conhece, eu odeio treinar braço, tá? Quando eu fazia só academia, eu não fazia nada de braço. Graças a Deus eu conheci o CrossFit, porque no CrossFit tem vários movimentos que envolvem membros superiores. Então a gente é obrigado a trabalhar mesmo que a gente adapte alguma coisa de treino. Porém, não gosto. Inclusive agora todo mundo me falou vai treinar superior, não fui, não tenho vontade nenhuma. Tá, sério, não consigo, gente. Ah, vou ir na academia só fazer um bracinho, não consigo. Mas é muito bom porque o cross deu uma definida aí, porque eu era toda molenga, não tinha força, eu sofria, tipo, pra carregar peso, assim, do mercado. Então o cross me trouxe um pouco dessa força que eu precisava, mas até na parte abdominal também, que o cross traz bastante. E não, gente, crossfit não deixa a pessoa grande, depende do peso que ela coloca lá, depende do quanto que ela come, são vários fatores que deixam uma pessoa grande, né? Quantidade de tempo que ela treina por dia, então não dá pra gente se comparar. Tá, eu sou a prova viva de que o CrossFit não deixa a pessoa grande, porque eu treino CrossFit desde 2019 e eu só emagreci. Tá bom? Vamos lá. Dicas para quem está começando a correr. Como você foi progredindo? Gente, uma dica que eu dou para quem está começando a correr é não querer sair correndo 5, 10 quilômetros de início, tá bom? Vai progredindo aos poucos. E faz treinos intervalados, eu acho que isso é o que mais ajuda. Então, corre 2 minutos, caminha 1, corre 1 minuto, caminha 30 segundos, vai fazendo um treino intervalado. Não sai correndo aí 30 minutos ininterruptos, que daí você vai, né, talvez você vai desistir aí no minuto 9 e vai falar, não, corrida não é pra mim. Então, começa assim e vai aumentando, tá? Eu dei essa dica pra minha cunhada, que começou a correr, e toda semana ela me mandava, Cunha, consegui correr um pouquinho mais essa semana. Então ela foi aumentando e como ela corria na esteira, ela também foi aumentando gradativamente a velocidade da esteira. Aos pouquinhos ela foi evoluindo, tá? Vai chegar um momento que você vai conseguir correr aí 30 minutos sem parar, mas comece gradativamente. Outra dica que eu dou é, se você pensa em evoluir, em ter uma performance, eu super indico procurar uma assessoria de corrida. Tipo, a minha performance mudou drasticamente depois que eu procurei uma assessoria e comecei a fazer treinos diferentes. Porque eu pegava toda semana, eu corria 5 km e eu não evoluía muito, eu não entendia por quê, né? Ficava sempre naquele pace, morrendo e tal. Quando eu comecei a fazer uma assessoria e eu tinha um plano, uma estratégia de treinos pra semana ali, ele entregava exatamente o que eu tinha que fazer, e treinos com estímulos diferentes, aí que eu comecei a evoluir muito, aí que o meu pace melhorou demais, tá? Eu vou deixar aqui alguma corrida que eu fiz, acho que em 2018, pra vocês verem como é que era o meu pace, tá? Isso que eu fiz na praia, acho que essa corrida no plano. Boa tarde, tudo bem? Adoro seus vídeos no YouTube. Estou começando na corrida e queria saber se pode me ajudar com uma dúvida. Quando começo uma corrida, quando paro para descanso, posso pausar o aplicativo de treino que estou fazendo ou não? Só paro quando termino. Então, gente, no relógio o que a gente mede? O pace, né? O pace, para quem não sabe, é o tempo que a gente demora para percorrer 1 quilômetro, tá? É o ritmo que a gente demora. Então, se o meu pace é 6, é porque eu demoro 6 minutos para correr 1 quilômetro. Se eu correr no pace 6, eu vou correr 10 quilômetros em 60 minutos, tá bom? 5 é a mesma coisa. Pace 5, eu corro 1 quilômetro em 5 minutos, 10 quilômetros em 50 minutos. Quando a gente está fazendo uma corrida no relógio ou no aplicativo do celular, se a gente parar e não pausar o relógio, o pace ele vai ficar bem alterado, né? Porque você vai ficar um tempo parado, esse tempo vai contabilizar, o teu pace vai lá para as alturas. Então, quando, por exemplo, no meu caso, né, pelo menos, se eu tô fazendo um treino intervalado que o meu descanso é 3 minutos, que é bastante tempo, eu pauso o relógio, faço o descanso e depois eu volto a correr. Mesma coisa, encontrei alguém no meio da corrida e
e para conversar, enfim, já aconteceu de eu estar lá no meio do meu treino e encontrar meu treinador lá no Ecopark. Eu parava para conversar com ele, daí eu pausava o relógio. Porque senão o meu treino ia dar uma diferença muito grande, né, do que eu efetivamente fiz. Mas, por exemplo, tô dando um trotezinho ali porque tô meio cansada, ou parei só tomar uma água, aí eu não pauso. Porque eu gosto de simular mais ou menos o que vai ser, por exemplo, numa prova. Se tu parar, vai contabilizar aquele tempo no teu pace, né? O tempo que tu ficar parado na prova não vai dar em nada, né? Então, quando eu paro porque eu tô cansada, que eu dou tomo uma água, ou só dou um trotezinho, ou alguma coisa assim, é uma parada rápida, daí eu não pauso, tá bom? Mas treino de tiro, essas coisas, sim. Na verdade, o que acontece? Aproveitar o gancho dessa pergunta, existe um aplicativo que se chama Strava, ou no Garmin mesmo, o Apple Watch, que você consegue personalizar o teu treino. Então você monta o treino ali. Eu acho que no Strava deve dar pra fazer isso também, gente, não tenho certeza agora. Meu Deus, não sei se eu tô falando bobagem. Mas no Garmin e no Apple Watch, sim. Então você personaliza o treino. Então, por exemplo, eu vou fazer um treino de tiro. Eu coloco lá que eu vou fazer 10 tiros de 400 metros com descanso de 1 minuto entre cada. Daí eu não preciso pausar o relógio, porque ele vai me avisando automaticamente, ó, concluiu o tiro. Pausa, descanso. Daí quando termina 1 minuto, ele dá um alerta para eu voltar a correr. Então por isso que é tão interessante ter um relógio, né? Ou eu acho que deve ter aplicativos que fazem isso também, quem corre com o celular na mão. Mas se você não tiver um aplicativo e não montar o treino, eu sugiro que você pause quando você for parar, tá bom? Eu e meu esposo estamos iniciando agora. Qual treino você acharia bom para nós fazermos? Estamos correndo o que a gente aguenta e caminha até recuperar o fôlego e volta a correr. Mas não sabemos se isso é eficiente. Eu acho que para quem está começando é sim eficiente, como eu já falei na pergunta anterior. Eu acho muito bom começar dessa forma, mas talvez, se você ficar muito tempo nesse treino e ver que não está evoluindo, talvez você tenha que realmente mudar o estímulo. Tentar correr mais tempo sem parar numa velocidade mais baixa, por exemplo, entendeu? Não, então nós não vamos parar, mas nós vamos correr um pouquinho mais devagar. Vamos correr mais tempo. Então talvez mudar o estímulo nesse sentido. E aos poucos ir aumentando a meta, tipo assim, não, dessa vez nós vamos correr até fechar 20 minutos sem parar. Então vamos começar já mais devagar. E aí fica naquele foco e lembre-se sempre que a tua mente é a tua maior inimiga, não é sempre o teu corpo, é a tua mente. Se você conseguir vencer a tua mente, você vai conseguir ir muito mais longe do que você imagina, tá bom? O que você achou do Garmin? Sensacional, então o Garmin é esse relógio. Não vou falar muito sobre ele porque tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar o link aqui também na descrição. Mas eu amo o Garmin. O que eu mais amo no Garmin é que a bateria é infinita, então eu fico mais de uma semana aí sem carregar ele tranquilamente. E ele não desliga. E ele carrega super rápido. Então eu amo, ele é leve também. Enfim, quem quiser saber o modelo que eu uso, vai lá no outro vlog, assistir o vlog que eu conto lá, tá bom? Quando nossa próxima meia? Ai, essa aí é da Tainá. Minha amiga triatleta, maravilhosa. Vou deixar o arroba dela aqui, gente. Sigam ela, ela é maravilhosa. Amiga, sem planejamento de meia. Na verdade, eu espero... Acho que vai demorar bastante. Como eu tô um pouco insegura com relação à lesão, eu acho que eu vou dar uma desacelerada, vou fazer mais provas em curtas distâncias, para depois pensar numa meia maratona de novo. Pegando o gancho, você pretende correr uma maratona? Com certeza, sim. Mais pelo desafio mental do que pelo físico. Eu acho que físico eu aguentaria. Agora o mental seria muito difícil para mim. Então, assim, acho que é um dos meus sonhos fazer uma maratona. Eu acho que eu não pretendo ser uma maratonista, não sei, talvez depois se eu correr uma eu vou mudar de ideia. Mas eu quero pelo menos correr uma na vida, eu acho que até me faz bem ter essa meta, sabe? Até para continuar tendo mais ânimo ainda com os meus treinos de corrida, né? De me preparar ainda mais para um dia chegar nessa performance de correr uma maratona. Mas eu quero correr uma maratona bem, com saúde, sem lesão, sem morrer, então estando bem condicionada. Então eu acho que isso vai acontecer daqui muitos e muitos anos, mas com certeza sim. E eu quero correr uma maratona fora do Brasil, talvez Nova York. Por que você não consegue parar quieta? Essa é uma pergunta muito interessante.
Gente, eu sou muito hiperativa, sou ariana, então assim, realmente eu tenho muita dificuldade de ficar quieta. Por isso que agora eu tô com a minha ansiedade no nível máximo, porque antes eu descontava muito nos treinos, né? Agora eu não tenho os treinos, então tá tenso. Com você na chefia da Condá, vamos ter Condá Running em breve? Então, gente, pra quem não sabe, eu sou sócia da Condá CrossFit, que é um box de CrossFit aqui em Chapecó, juntamente com o meu queridíssimo esposo / companheiro, não vou chamar de esposo porque ainda não somos casados no civil, e com o Fernando Silveira, meu querido amigo Fernandinho. Nós 3 somos sócios da Condá CrossFit há pouquíssimo tempo, desde agosto desse ano. Então estamos aí cheios de energia e motivados aí a fazer várias mudanças no box para melhorar o atendimento do nosso cliente, para trazer mais clientes também, mais modalidades de treino lá, né? Hoje é CrossFit, tem Endurance também, que é um treino mais funcional, temos LPO também, que é levantamento de peso, e a OS de ginástica. Mas a gente quer aumentar aí a gama de treinos, e um dos nossos projetos é o Condá Running, com certeza, e espero que saia em breve. Bora lá para mais uma pergunta, gente. Oi, comecei a correr e estou sentindo dor na parte de dentro do joelho. Isso é normal? Eu acho até que essa pessoa que me mandou essa pergunta aqui me mandou outra no direct, um pouquinho mais completa, então vou colocar aqui pra vocês, ó. Achei melhor mandar aqui também. Comecei a correr e estou sentindo uma dor do lado esquerdo do joelho. Mesmo após a corrida, a dor permanece. Meu último treino não consegui fazer nada por causa da dor. Estou bem no início, tá? 3 quilômetros ainda, mas bora lá. Adoramos o seu conteúdo. Beijo. Força aí na sua recuperação, vai dar tudo certo. Primeiramente, quero agradecer a força aí, gente. Isso é muito importante, tá? Esse apoio que eu tenho recebido, as pessoas dando boa sorte aí, torcendo pra minha recuperação. Fico muito feliz, muito grata mesmo. E com relação à dor no joelho, eu não acho que ter dor é normal, tá? Algumas dores no início, quando você está começando uma atividade nova, eu acho que é comum. Como, por exemplo, a canelite. A maioria das pessoas que começa a correr tem canelite. Então, mas quando se vai se tornando uma coisa rotineira, digamos assim, mais habitual, eu acho que não passa a não ser mais tão normal assim, principalmente joelho, que a gente sabe que joelho aí tá muito suscetível a várias lesões. Então, a minha sugestão para você seria procurar talvez uma fisioterapia, tá? Talvez lá num centro de fisioterapia você vai conseguir descobrir um pouquinho melhor da causa dessa lesão, se essa lesão já não tem, talvez já era uma lesão que você talvez já tinha e agora com a corrida ela tá causando sintomas, ou se essa dor é porque você não tá fortalecendo a quantidade necessária, ou se ela realmente é uma dor porque você começou do nada a correr e o teu corpo ainda não tá acostumado com a atividade. Eu te aconselharia a procurar um profissional. Claro, se a dor persistir e continuar sendo muito forte, eu acho que daí talvez fazer um exame do joelho e consultar com o médico também seria bom, para já evitar de cara uma lesão aí, né, que te impeça de continuar a correndo. O que a gente vê aí conversando com muitas pessoas é que a pessoa começa a correr, tem alguma dor, alguma lesão e para e abandona a corrida, né? Algo também que eu acho que possa estar influenciando, eu não sei se tu tá correndo todo dia, mas eu acho que é importante dar um descanso, não correr todos os dias. Esse é um erro que muitas pessoas que estão começando cometem também. Espero ter ajudado. Se você for de Chapecó, eu já quero deixar a indicação aí da Cefise, que é uma clínica aí especializada em esportes e tudo mais. Tem profissionais altamente capacitados, então fica a dica. Algumas perguntinhas aqui a respeito da minha bota ortopédica. Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês. Essa é a minha bota ortopédica que eu estou usando há 5 semanas. Você tratou a lesão anterior com RoboFoot também? Não. A lesão anterior, acho que é porque eu não tinha fraturado o osso, eu não precisei usar ela. Mas eu tive que ficar totalmente afastada da corrida e de atividades que pudessem aí ter impacto no meu metatarso, né, no ossinho ali. Eu tive que ficar sem usar salto. Na verdade, desde que eu me lesionei o pé, eu não uso salto, gente, porque
mesmo o pé que eu não fraturei ainda senti um pouco de dor quando eu usava salto. Então eu segui a vida normal, só parei com a corrida, pulo de corda, que a gente faz bastante no CrossFit, vários movimentos aí que teriam impacto, e parei de usar salto também, tá bom? Dá muito chulé usar essa bota? Não. Então assim, eu uso essa bota com meia, então eu vou trocando a meia toda hora, então não fiquei com chulé nenhuma vez. Eu também não tenho chulé, né? Então talvez homem acho que tem um pouco mais, né? Mas não dá chulé. Thiago está cuidando bem de você, esse aí do meu sogro. Está cuidando muito bem. O Thiago tem me ajudado muito, não só na parte aí de alimentação, né? Eu costumava cozinhar bastante, então ele praticamente faz isso, e atividades do dia a dia de casa, assim, praticamente tudo ele que faz. Então, assim, não sei o que seria de mim sem a ajuda dele neste momento. Conta um pouco sobre sua história nos esportes, cross, corrida, etc. Eu já falei sobre isso. Vai pro show com ou sem botinha? Então, eu tenho um show daqui uns dias, não vou contar aqui, vou fazer um suspense para vocês saberem o show que eu vou. Me sigam no Instagram, lá vocês vão saber tudo. Mas eu não sei ainda, amiga, porque eu vou fazer um raio-x antes do show e aí vai depender do resultado desse raio-x. Mas a minha cabeça tá bem tranquila. Se eu precisar ir de botinha, já fui no show de botinha, já me acostumei. Talvez eu até peça pra ir no setor da acessibilidade, dependendo do caso, se eu tiver com medo de alguém pisar no meu pé, enfim. Embora a botinha proteja bastante. Mas, vamos ver, não sei ainda. Bora pra mais uma pergunta aqui. Quando você começou a se interessar pela corrida? Eu comecei a fazer CrossFit, já faz 4 anos que eu faço CrossFit. E no CrossFit, a gente, né, a corrida, ela tá dentro do CrossFit. Então, o CrossFit, ele é um esporte muito completo, porque ele pega todos os movimentos possíveis aí, né? Pra quem não sabe, CrossFit é uma marca, então eles criaram uma modalidade de treinos, treinamento funcional de alta intensidade aí, que te prepare pra vida, que te deixe uma pessoa 100% condicionada em tudo. E isso envolve, né, bike, corrida, ou todos os tipos de movimento que você imaginar, remo, enfim, a gente faz de tudo lá. E uma dessas modalidades que estão dentro do CrossFit é a corrida. E sempre que tinha corrida no treino, eu era uma pessoa extremamente feliz. A maioria das pessoas odeia, então quem não corre odeia a corrida, e eu era aquela pessoa que, meu Deus, que bom que tem corrida, eu não perdia um treino que tinha corrida. E eu sempre estava feliz da vida, correndo, então eu já tinha essa paixão. E quando eu ia pra praia, por exemplo, eu sempre falava, eu quero dar uma corridinha, então eu sempre gostava de correr na praia, né, corria num pace super devagarinho, mas era uma coisa que me dava um bem-estar enorme. E aí um dia eu tava voltando da casa da minha mãe, final do ano passado, e eles estavam montando a estrutura da corrida da Polícia Militar, que é essa que eu falei que vai ter em outubro, que eu não vou mais poder participar. Eles estavam montando a estrutura, ou desmontando, não me lembro se era no sábado ou no domingo que eu vi. E aí eu falei, nossa, tá aí uma coisa que eu nunca fiz e que eu quero fazer, participar de uma corrida de rua, uma prova, né? Eu nunca tinha participado, mesmo sempre tendo gostado de correr. E aí eu fui, daí na segunda-feira eu entrei no computador e fui procurar corridas Chapecó, corridas de rua em Chapecó. Coincidentemente, tinha acabado de abrir as inscrições da corrida da Unimed, que foi uma corrida que teve em dezembro que eu participei. E aí eu olhei lá, tinha 5 e 10 quilômetros. Eu falei, cara, 5 quilômetros eu sei correr, né? Se eu me inscrevesse no 5, eu corria 5 já na praia, enfim. Já tinha corrido essa distância também na esteira quando eu era mais nova. Eu sabia que 5 não ia ser um desafio tão grande. Seria um desafio daí melhorar o meu tempo no 5. Mas eu não sou uma corredora que gosta tanto de alta velocidade. Eu prefiro treinos mais longos. Então eu falei, cara, eu vou me desafiar, eu vou me inscrever no 10, que vai ser um desafio, e isso vai me obrigar a treinar para essa corrida, né? Porque fazia muito tempo que eu não corria 10 quilômetros, muito tempo mesmo. E aí eu me inscrevi nos 10 e comecei a correr, treinar para essa prova da Unimed. E aí eu tive canelite, por conta da canelite eu acabei descobrindo o meu assessor, meu treinador de corrida, o Zé. Quem quiser ir uma assessoria de corrida, eu indico demais o trabalho dele, ele é incrível, a gente faz parte da assessoria Imparáveis. A turma é sensacional, eu conheci pessoas incríveis, eu sou muito feliz nessa assessoria, eu não vejo a hora de poder voltar a correr aí para voltar a participar dos treinos.
Mas enfim, foi aí que eu deslanchei na corrida e quando eu comecei a assessoria que realmente eu decidi que eu não queria mais largar a corrida. Gente, acho que era isso. Acho que eu me alonguei demais, espero que esse vídeo não fique tão grande, mas eu quero agradecer aí a todo mundo que mandou perguntas, a todo mundo que me acompanha aqui no canal. Quem é novo por aqui, eu vou pedir para se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito. A gente precisa alcançar 1000 inscritos para o YouTube começar, para eu ter chance do YouTube começar a monetizar meus vídeos, que esse é um dos requisitos. Não me esqueçam também de deixar um like nesse vídeo e de torcer aí pela minha recuperação, tá bom? Espero poder inspirá-los aí a começar a correr, ou a continuar a correr, ou a se inscrever numa prova de corrida, porque, sério, é algo assim que é desafiador e ao mesmo tempo que recompensa demais. Tá bom? Obrigada por terem assistido, um beijo e até o próximo vídeo.